nosso Deus, e nós vamos entregar ofertas e dízimo que trouxemos à casa do Mestre, enquanto o coral estará adorando o Senhor também com cântico. Aleluia. Pode orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, Senhor, de estarmos mais uma vez aqui reunidos para te cultuar e te bendizer, Senhor. Deus de amor e de bondade, ó Pai, iremos nesse momento contribuir, Pai, com nossas finanças para a manutenção da tua casa, Pai, com dízimos e oferta, Pai. Abençoa o teu povo, prospera, Senhor, multiplica, Pai querido, e supre a necessidade do teu povo, Pai. Nós pedimos a ti, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando só pensava em mim,
Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua sendo sempre fiel. Que mensagem maravilhosa, não é? Deus é fiel. Nós temos ouvido muitas coisas bonitas e maravilhosas. O incentivo à evangelização é tão fantástico e maravilhoso para nós nesta manhã, na missão que temos de ganhar almas para Jesus. O Reinaldo trouxe aqui esse relato que nos anima a ganharmos mais almas para Jesus. E nós não temos muito tempo mais neste culto. Nós queríamos ler. Se você tem a sua Bíblia em mãos, você puder ler comigo um texto da Bíblia Sagrada. Temos alguns pensamentos e nós não podemos deixar que você volte para casa da maneira que você muitas vezes entrou com dúvidas ou com algumas preocupações, porque o Espírito Santo já falou de muitas maneiras conosco nesta manhã, amém? O livro de Zacarias é mais conhecido, você abrir a sua Bíblia, você vai encontrar o livro de Malaquias, logo no final do Velho Testamento, volta um pouquinho, tem Zacarias, aí quando começa o livro de Zacarias, está terminando o livro de Ageu. Por isso que eu quero falar o livro de Ageu, que é um livro que só tem 2 capítulos, então é difícil da pessoa localizar na Bíblia aí. Então, Ageu, capítulo de número 2. Ageu, de número 2. O versículo de número 19. Aliás, 18 e 19. Uma reflexão para todos nós nesta manhã. Ageu, capítulo 2, versos 18 e 19. Já quero estender o meu convite aos irmãos para que estejam aqui novamente no culto das 18 horas, um culto de louvor e adoração a Deus também. Temos os cultos simultâneos também das nossas congregações, mas aqui às 18 horas outro culto também de louvor e adoração a Deus. E agradecer a Deus também pelas vitórias. Irmão Lavene está aí, né, Lavene? Feliz. Já está podendo dar uma corridinha? Ainda não, né? Mas ele já está se recuperando, uma cirurgia bastante complexa realmente, mas a igreja está contigo em oração, né? E o amor de Deus tem nos alcançado. Ageu capítulo 2, versículos 18 e 19, todos acharam? Pode dizer amém? Amém. Diz assim: ponde, pois, eu vos rogo, palavra profética, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas deste dia vos o quê? Abençoarei. Vamos falar, desde este dia vos abençoarei, mais uma vez, desde este dia vos abençoarei. Mais uma vez, desde este dia vos abençoarei. Que dia que é hoje, dia 6 de maio de 2018. Desde 6 de maio de 2018, assim diz o Senhor, eu vos abençoarei. Eu vos abençoarei. Essa palavra profética é uma palavra tão importante, e eu queria me atentar, simplesmente atender à voz do Espírito Santo, para que trouxesse para a igreja uma palavra bem clara e bem objetiva, em pouquíssimas palavras, porque Deus não precisa de uma grande pregação para que fale para conosco, não é? Nós não temos muito tempo, mas o tempo é suficiente para que nós entendamos esta palavra.
O povo aqui, o livro de Osés, depois você pode ler em casa, entender um pouquinho mais, era mais ou menos por volta do ano 520 a.C., então, muito tempo atrás. E a palavra profética de Deus, quando vem aqui e fala que estava uma necessidade muito grande das pessoas, as pessoas preocupando, e parece igualzinho, 520 anos antes de Cristo. Hoje nós estamos 2018 depois de Cristo, na era de Cristo, né? Essa era cristã, e parece que as coisas não mudaram. E o ser humano, nós, seres humanos, incluo-me também nesta palavra, porque essa palavra veio primeiro ao meu coração, e muitas vezes nós nos preocupamos com o trabalho do dia a dia, com o trabalho até em construir, em fazer, em acontecer, no nossa labuta diária, a labuta constante do ser humano, e o povo naquela época estava preocupado justamente nessa ocasião, em fazer alguma coisa, em fazer alguma coisa para si, porque a coisa estava muito pequena financeiramente falando, estava uma recessão financeira, não tinha comida. Aqui quando fala há semente no celeiro, quer dizer, há alimento aí, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Quer dizer, ele estava dizendo que até as árvores frutíferas não estavam produzindo satisfatoriamente, não tinha alimento, e hoje vivemos uma época de recessão econômica muito grande, recessão que muitas vezes alcança a uma grande parte dos nossos irmãos e irmãs, das famílias brasileiras, das famílias do mundo, e falamos aqui especificamente para a família reunida nesta manhã, que está ouvindo a pregação da palavra de Deus. E neste momento, muitas vezes, nós nos preocupamos, e isso é exatamente entendido por nós, e é claramente entendido por nós, que é legítimo, porque todo ser humano, ele quer ver o sustento da sua família, da sua casa, quer o ganha-pão, aí começa a diminuir as vendas, não é isso? Começa a diminuir, o pessoal não compra menos carne, compra menos peixe, compra menos feijão, menos açúcar, então começa a diminuir. Quem vende começa a ter dificuldade, quem compra começa a ter dificuldade, e a dificuldade vai aumentando. Aí olha, aquele armário que vivia ali lotado, que você tinha que empurrar a porta para fechar, que não dava de tanta coisa que tinha, já começa a ficar escasso, a escassez. Então estão dizendo de coisas naturais, coisas seculares, que nós necessitamos. Daqui a pouco vamos terminar aqui, muitas das pessoas vão para uma mesa mais farta, outros vão para uma mesa mais limitada de alimentação, mas cada um vai procurar alguma alimentação para si, e muitas pessoas nesse exato momento não têm o que comer, não têm o que beber, e nós estamos orando, mas oração não enche barriga de ninguém. Então oração e ação também é importante para nós. Por isso está sendo levado o evangelho lá, quando o pastor Reinaldo falou aqui, a missão chegando lá. Então nesses lugares tem pessoas ali que eu vi famintos, são mendigos pedindo esmolas, não é? Ali para sustentar. E essa visão que nós queremos trazer para a igreja aqui hoje, nesta manhã, é isto. Naquele tempo, 520 antes de Cristo, já havia essa recessão e não tinha comida. Aí o profeta de Deus, olha bem uma coisa, o profeta de Deus, Ageu, ele se levanta, usado pelo Espírito Santo de Deus, e fala: vocês têm que esquecer por um momento, não tem comida lá no armário, não tem alimento, está faltando emprego, está faltando algumas coisas para vocês, está faltando gasolina para o carro, álcool para o carro, ou diesel, sei lá o que for, combustível que for, está faltando algumas coisas materiais, mas eu quero que vocês olhem para isso e eu vou dizer para vocês uma coisa. Hoje, ele está dizendo no versículo 18, que era o 24º dia do mês nono. 24º dia do mês nono, na nossa linguagem hoje, no nosso calendário, não vamos explicar assim com mais detalhe, mas no calendário hoje brasileiro que nós usamos, seria dia 24 de dezembro.
24 de dezembro, véspera de Natal, não é? Imagina você numa véspera de Natal e as pessoas pensando em ter fartura e você não ter, muitas vezes, nem um bolinho para comer, né? Nem um franguinho para comer, e as pessoas falando em peru, em pernil e essas coisas mais. Essa época aqui, essa data é exatamente essa, 24 de dezembro de 520 a.C., e nessa história toda, aí estava precisando que o povo se alimentasse, e a palavra profética foi essa: vocês, antes de procurarem alimento para vocês mesmos, vocês procurem fazer alguma coisa para Deus. Há alguma coisa para vocês se preocuparem, é com a obra de Deus. A obra de Deus precisa ser construída, a obra de Deus precisa ser executada. Por isso que ele fala, o verso 28, ponde eu vos rogo, desde esse dia, 24 de dezembro de 520 a.C., desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ponde, então, coloque o coração de vocês nestas coisas, na obra de Deus. E ele começa a falar, ainda semente do celeiro? Não tem videira, a videira não produz, não dá mais fruto. Mas ele falou, desde este dia que vocês colocarem a obra de Deus em primeiro lugar, quando vocês colocarem a obra de Deus como prioridade na vida de vocês, desde esse dia eu vos abençoarei. A palavra é esta para nós nesta manhã, dia 6 de maio de 2018, continua sendo a mesma. O reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra profética para você nesta manhã é esta: Deus tem bênção para você, Deus vai te abençoar, mas em primeiro lugar, coloca o teu coração na obra de Deus. Desde o dia em que você colocar o teu coração na obra de Deus, você vai ver que as outras coisas serão acrescentadas. Acontecerão milagres extraordinários na sua vida, milagres tremendos que você não vai imaginar, você não pode imaginar e você não pode calcular, porque você, em primeiro lugar, falou, em primeiro lugar, Deus, a minha prioridade é Deus, Deus é a prioridade da minha vida, a obra de Deus age no meu coração, ainda que falte arroz, feijão, carne, mas eu quero glorificar a Deus, porque Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus que sabe o meu limite, como o Oscar falou aqui nesta manhã, na palavra que foi lida aqui, o nosso limite está nas mãos de Deus, a nossa limitação não está pregada por outro guru qualquer, mas o nosso Deus está falando ao nosso coração, desde o dia em que eu priorizar a obra de Deus, aí Deus começa a me abençoar. Há dias importantes para nós. Como não dias importantes? Dia que nós anunciamos aqui, data de aniversário, não é? Data de aniversário. E as pessoas gostam de ser lembradas na data do seu aniversário. Data de casamento, muitas vezes as pessoas esquecem. O homem não esquece, mas a mulher esquece, né? Ou é o contrário, data de casamento, né? Então, aniversário da esposa, aniversário do esposo, são datas importantes, datas importantes. Então, tem dias especiais que nós precisamos lembrar. É bom que você rebobine a sua memória e comece a lembrar o dia que você aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa tão bonita, né? Quando você entregou o coração a Jesus, ele falou, Jesus agora, Ele é o dono da minha vida, Ele entrou no meu coração, e eu não vou deixar mais essa bênção esfriar. Senhor,
Dai-me constantemente a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu quero continuar alegre. Meu irmão, eu incentivo você nesta manhã para continuar alegre na presença do Senhor, porque a salvação do Senhor, ela é maior, é a maior riqueza que nós temos em nossa vida. E eu queria dizer que este dia é importante. Dias especiais. O dia especial aqui para nós é hoje, o dia especial, desde o dia que você colocou o seu coração na obra de Deus, desse dia em diante, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Mas quando você colocar a tua vida em primeiro lugar, você vai ver que as coisas vão sempre dar para trás. Você até pode progredir um pouquinho, anda 2 metros e volta 3. Anda 1 metro, volta 4. E aí as coisas não saem do lugar. Mas o dia em que você coloca o teu coração na obra de Deus, as coisas melhoram sim, melhoram sim. Eu glorifico a Deus, porque Deus, Ele tem melhorado a vida de muitas pessoas aqui. E vai melhorar muito, e muito, e muito, e muito. Muitas vezes você não vê, mas Deus, Ele vê. E as pessoas estão ao seu redor, estão vendo que as bênçãos do Senhor estão repousando sobre a sua vida. Nosso cântico deste ano é o ano da bênção, fala, se eu crer e obedecer, não é isso? Se eu crer e obedecer, eu receberei bênção. Importante. Eu queria a paciência dos irmãos um pouquinho, porque eu quero cantar esse hino com vocês aqui, mas a paciência nesse dia especial, a preocupação grande, porque o Mon Reinaldo estava dizendo aqui, de oração. Você chega ali no Oriente Médio, você chega nessa região da Turquia, o pessoal orando, e as orações, aquelas ladainhas tremendas, né? E são altas, né? E no alto-falante, para o lado de fora, hoje, se eu coloco para o lado de fora, oração aqui do lado de fora, o vizinho já reclama lá, não, é um barulheiro tremendo, né? É muito alto, né? Então, é um negócio que eu, por exemplo, não entendo nada, não sei se você entendeu alguma coisa, né? Pergunta o que é, mas fala mais ou menos, mas nem ele sabe explicar direito aquela, né? Mas é o dia todo, aquele negócio tremendo. E aí, quando nós falamos de oração, importante. Eu estava, e quando Deus falou comigo nesta palavra, esse dia importante, eu me lembrei, e Deus me fez voltar lá quando Saulo foi convertido. Saulo foi convertido lá no caminho de Damasco. Quando você lê o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e ele foi para aquela cidade lá, e lá ele era Saulo de Tarso, ainda considerado perseguidor do Evangelho. E Deus falou para Ananias, olha, eu vou dar o endereço para você de uma pessoa que você vai precisar lá e pregar. E sabe o que Saulo era? Saulo era perseguidor do Evangelho, e você vai chegar naquele capítulo 9, dever de casa para hoje, para todo mundo, e Paulo, e Deus falou para Ananias, você vai chegar lá, vai encontrar esse homem orando, ele está orando, era Saulo, perseguidor do Evangelho, estava orando. Deus vai fazer pessoas que você nem imagina, dentro da sua casa, da sua família, que você está dizendo, ele não é crente, ele não crê em Jesus, ele persegue os crentes, ele não gosta de crente, mas ele estará orando. Deus faz mudar as coisas, Deus coloca as coisas do lado que ele quer que fique. Então Deus falou, vai lá Ananias, porque Saulo, o perseguidor do Evangelho, ele está orando. Eu creio que Ananias não acreditou no que estava ouvindo, mas ele falou, se é Deus que está falando, eu vou, obedeça a voz do Espírito Santo de Deus, siga em frente, porque desde este dia em diante, que você colocar o teu coração na obra de Deus, você vai ser abençoado, você será abençoado completamente. Uma preocupação nossa com o pastor de igreja, lendo a Bíblia, você vai entender. Nós precisamos falar um pouquinho mais nesse assunto de oração. E eu gosto, de vez em quando eu tomo tempo e falar aí umas 4, 5, 6 sexta-feiras sobre oração.
Quando você chega lá na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, é bom depois você chega em casa, você lê, que não vou ler agora, que não dá tempo. Capítulo 5, por exemplo, aí começa a dizer que é para que você tome, não é para Deus fazer. Nós devemos tomar, pegar os espíritos, as fortalezas que estão na nossa mente e levarem esses espíritos cativos à obediência. Esse espírito que Paulo estava dizendo ali, usado por Deus, para você tomar da sua mente, é você tomar a atitude de obedecer a Deus. São demônios que fazem as pessoas ser desobedientes à voz de Deus, desobedientes à palavra de Deus. Esse espírito domina a mente do povo há muito tempo. E até hoje domina também a mente de crentes, que muitas vezes estão com a mente dominada pelo espírito maligno da desobediência. E Deus está dizendo, desde este dia de hoje, quando você tomar, então não adianta você orar para Deus tirar, que Deus, não é Ele que vai tirar esse espírito da desobediência da sua mente, é você mesmo que vai tirar. Por isso que Paulo fala, pegue esse espírito, leve os cativos até Deus. Então, pegue esse espírito da desobediência e fala, de hoje em diante, eu resolvo tomar esses demônios da desobediência e levá-los cativos a Deus. Eu quero ser obediente, eu quero crer na palavra e obedecer à voz do Espírito Santo de Deus, obedecer à palavra de Deus, e eu serei abençoado. O inverso é verdadeiro. Tem homens e mulheres que estão fazendo as coisas erradas, orando errado. Orando para aquele que não é orar para ser obediente você não precisa. Você que tem que ser obediente. Estão entendendo, irmãos? Amém? Você não precisa orar para ser obediente. Você tem que ser obediente. Então, pegue esses demônios, levem cativos a Deus. Agora, tem coisas que você precisa trabalhar realmente, e orar por eles. É isso? Então, isso aí você vai trabalhar. Agora, tem coisas que você precisa orar realmente. Ore para que, constantemente, o que Paulo estava dizendo, eu creio, irmãos, que pena que não deu tempo, porque Lucas era tão detalhista, ele podia trazer esse detalhe, o que Saulo estava orando ali, né? Dá vontade de saber o que Saulo estava orando ali. Um perseguidor do evangelho, incrédulo, estava com cara para perseguir os crentes, e agora ali orando. Ele estava orando, sabe o que, irmãos? Pedindo misericórdia. Deus, tu que me encontraste lá naquele caminho, fizeste que eu visse aquela visão, aquela luz que me cegou. Eu estou cego aqui, não estou enxergando nada com a minha visão material, mas eu quero, Senhor, que tu envies agora um mensageiro teu para trazer aqui uma palavra para mim, porque eu quero agora ser batizado, assim como aquele irmão lá no Irã foi batizado, né? Foi batizado, então eu preciso ser batizado, eu preciso de alguém para falar de Jesus. Irmãos, nesse exato momento, quantas pessoas talvez estão no leito de dor lá no hospital, ou em casa prostrado, e não são crentes, mas estão orando. Paulo era ímpio, mas estava orando, porque ele teve um encontro com Jesus. Aí daqui a pouco chega a irmãzinha, o irmãozinho, a irmã, o irmão, o adolescente, o jovem, chega lá, é enviado por Deus e fala, Deus me enviou aqui para te trazer uma palavra. Você é um vaso escolhido para levar o evangelho a pessoas que não conhecem o evangelho de Jesus. Você é um vaso escolhido. E aí a pessoa fica curada, é batizada, é cheia do Espírito Santo e sai como pregador do evangelho. Então tem coisas que não precisa você orar, é obedecer. Agora tem coisas que você precisa orar, pedir misericórdia a Deus,
para que Deus te dê a capacidade, para que Deus te dê, seja instrumento, para que você seja possuidor da graça de Deus, ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia nos fala nos evangelhos, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Quando você pede constantemente em oração, você vai receber. Então tem um modo fácil e certo de orar. Então você deve orar pela maneira certa. Agora obedecer, isso é trabalho nosso. Amém, irmãos? Então, desde aquele dia em que o povo colocou o coração na obra de Deus, aí o profeta Ageu falou, desde esse dia em diante, vocês serão abençoados. Vocês serão abençoados. Eu quero orar por crentes abençoados hoje, nesta manhã. Vamos ficar em pé e cantar. Vamos cantar o hino da bênção. Pode soltar aí, André. Vamos lá, meu filho. Não adianta querer colher bênção se não obedecer primeiro, né? Olha lá. Colheremos bênção se crermos, tua paz e proteção teremos. Certamente Deus nos abençoará. Posso ver os meus celeiros cheios, minha casa e eu receberemos. E ao olhar sim as nações te temerão. Mais uma vez, só as irmãs agora. Colheremos bênção se crermos, tua paz Aleluia. e proteção teremos. Certamente Deus nos abençoará. Posso ver os meus celeiros cheios, minha casa e eu receberemos. E ao olhar sim as nações te temerão. Os homens agora. Colheremos Bênção se crermos, tua paz e proteção teremos. Certamente Deus nos abençoará. Posso ver os meus celeiros cheios, minha casa eu receberei. Ao olhar sim as nações te terei. Todos juntos agora o coro. as bênçãos eu verei, me abençoarás. Se tão somente eu creio, obedecer ao teu mandar. É o tempo de colher, o fruto brotará. Aleluia. Se alegre e regozije, pois a bênção chegará. Aleluia. Tuas bênçãos eu verei, me abençoarás. Se tão somente eu crer e obedecer ao teu mandar. É o tempo de colher, o fruto brotará. Se alegre e regozije, pois a bênção chegará. Se alegre. Se alegre e regozije, pois a bênção chegará. Se alegre e regozije, pois a bênção chegará. Amém. E desde o dia 6 de maio de 2018, assim diz o Senhor, eu vos abençoarei. Eu vos abençoarei. Eu recebo essa palavra no meu coração em nome de Jesus. Bênçãos em diversas áreas da nossa vida. Deus está dizendo, eu vos abençoarei. Aleluia, 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 aleluia.
por acaso chegou alguém aqui nesta manhã que ainda não é crente, que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, um convidado, uma convidada que veio ao culto hoje, ou quem sabe está afastado do caminho do Senhor e quer entregar-se a Jesus, tem alguém? Eu quero aproveitar a oportunidade de falar com você e orar contigo, orar por você. Tem alguém? Aí em cima, ou aqui embaixo, tem alguém que quer aceitar a Jesus, que ainda não fez a decisão ao lado de Cristo? Tem alguém? Tem alguém? Todos são crentes aqui? Então, vamos orar neste momento. Pastor Eliel Alves, faça uma oração com todos nós aqui. Paz de Jesus, igreja. Querido Deus, Pai, nós te damos graça, meu Senhor, por este momento ímpar que nos tem concedido, por este dia que fez o Senhor para nos alegrarmos na tua presença e adorarmos ao teu santo, eterno e poderoso nome. Pelos louvores, pela palavra que foi ministrada aos nossos corações neste momento. Estamos saindo abençoados da tua presença, meu Senhor. Leva-nos em paz, guarda-nos, livra-nos de todo mal e dai-nos um culto à noite alegre e abençoado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam amém. Deus abençoe a todos. Dê pelo menos 30 abraços, se você não estiver muito gripado, né?